Leonardo era um homem que sempre se destacou por sua forma simples de encarar a vida. Mesmo com todo o sucesso conquistado ao longo das décadas de carreira, nunca deixou de carregar consigo aquele jeito espontâneo, direto e até mesmo desajeitado de lidar com as situações. Ele não tinha paciência para rodeios, nem para convenções sociais que exigiam máscaras. Se precisava dizer algo, dizia sem medir muito, às vezes arrancando risadas, às vezes provocando desconforto. Mas naquele fim de semana na fazenda, o que escapou de sua boca surpreendeu até os mais próximos e deu o que falar nas redes sociais. O cenário era daqueles que poderiam estar estampados em cartões postais do interior. Céu aberto, sol brilhando, a mata ao redor exibindo tons de verde vivos e o rio correndo sereno, refletindo os raios dourados da tarde. Zé Felipe, seu filho, havia combinado de passar alguns dias de descanso na propriedade, levando consigo a namorada Ana Castela. A jovem cantora, cada vez mais em evidência no cenário sertanejo, tinha se tornado presença constante em encontros familiares. Poliana, esposa de Leonardo e mãe de Zé, também estava por lá, cuidando dos detalhes da recepção. O clima era de confraternização e alegria. O momento mais aguardado por todos era a pescaria. Leonardo sempre foi apaixonado por essa atividade, considerando-a uma forma de relaxar, de se conectar com a natureza e de fortalecer laços. Ele dizia que o rio tinha a capacidade de revelar a essência das pessoas, quem tinha paciência, quem se irritava fácil, quem sabia esperar. Para ele, pescar era mais do que uma distração, era quase uma filosofia de vida. E naquela tarde, ele estava especialmente animado. Talvez porque a presença de Ana trouxesse algo diferente ao ambiente. Zé Felipe, por sua vez, parecia em êxtase. Entre risadas e brincadeiras, ajudava Ana a organizar a vara de pescar, explicando os truques que o pai lhe ensinara desde pequeno. Ela, com aquele jeito espontâneo, ria das próprias trapalhadas, deixando claro que ainda não dominava muito bem a técnica. Mas não importava. O que valia era a diversão compartilhada. E no meio daquela cena, Leonardo observava com atenção, percebendo cada detalhe da interação entre os dois. De repente, em meio a uma conversa descontraída, Leonardo parou, olhou fixamente para Ana e soltou um comentário que deixou todos em silêncio por alguns segundos. Não foi uma dessas frases ensaiadas, muito menos um elogio superficial. Ele disse com firmeza em tom de aprovação: "Essa menina é diferente. Nunca vi ninguém tratar meu filho com tanto carinho e verdade como ela." As palavras ecoaram no ar como uma revelação inesperada. Zé Felipe arregalou os olhos, Ana ficou corada, e Poliana apenas sorriu discretamente, como se confirmasse em silêncio o que o marido havia dito. O impacto foi imediato. Leonardo não era homem de rasgar elogios, muito menos em público. Ele sempre foi reservado ao falar sobre relacionamentos de Zé Felipe, preferindo se manter distante ou, no máximo, brincar com alguma piada. Mas naquele momento, sua fala carregava sinceridade e aprovação, algo raro vindo dele. Para muitos, foi quase como uma bênção não declarada, um sinal de que ele realmente enxergava em Ana alguém especial. A partir dali, a atmosfera ganhou uma nova camada de significado. Ana, ainda tímida diante da declaração, tentou quebrar o clima com uma piada sobre sua falta de habilidade na pescaria. Zé, aliviado por ver a namorada bem recebida, aproveitou para brincar também, dizendo que, se dependessem do peixe que ela pescaria, todos ficariam com fome naquela noite. As risadas voltaram a preencher o espaço, mas a frase de Leonardo continuava a reverberar. Enquanto isso, os celulares captavam cada instante. Fotos e vídeos rapidamente foram parar nas redes sociais, onde os fãs do casal e do próprio Leonardo analisaram cada detalhe. Bastou alguém compartilhar o trecho em que o sertanejo elogiava Ana para que os comentários se multiplicassem. "Se o Leonardo aprovou, então é sério", escreveu uma fã. Outros destacavam como era raro vê-lo tão direto em um assunto delicado. Em poucas horas, o vídeo já circulava em diversas páginas de fofoca, aumentando a curiosidade sobre a relação entre Ana e Zé Felipe. Mas para além do que se via nas telas, havia um lado mais íntimo daquela tarde que não ficou registrado.
Depois da pescaria, enquanto todos se reuniam em volta da mesa de madeira na varanda da fazenda, Leonardo continuou a conversar com Ana. Ele lhe fez perguntas sobre sua carreira, sobre as dificuldades de conciliar a rotina de shows com a vida pessoal, e demonstrou genuíno interesse nas respostas. Ana, por sua vez, mostrou-se segura, revelando histórias de bastidores, desafios superados e sonhos ainda por realizar. Leonardo ouvia atento, balançando a cabeça em concordância, e de vez em quando soltava uma risada grave, típica de quem se identifica com o que escuta. Poliana observava a cena de longe, satisfeita. Ela sabia que conquistar a confiança de Leonardo não era fácil. O marido sempre foi criterioso com quem se aproximava da família, principalmente no que dizia respeito aos filhos. Para ela, ver Ana sendo recebida de forma tão calorosa era motivo de tranquilidade. Já Zé Felipe, talvez por alívio ou orgulho, exibia um sorriso que não cabia no rosto. Sentia que, de alguma forma, aquele momento consolidava algo maior do que um simples namoro. Conforme a noite caía, a fazenda se enchia de sons típicos do interior. O canto dos grilos, o estalar da lenha na fogueira acesa para espantar o frio e a música sertaneja, que baixinha, saía do violão de um dos amigos presentes. O ambiente era acolhedor, quase mágico, e no meio de tudo Leonardo fez questão de reforçar seu ponto de vista. Em uma roda de conversa disse em voz alta: "Eu já vi muita gente passar pela vida do meu filho, mas é a primeira vez que sinto que alguém realmente soma, que realmente faz bem para ele." Novamente, todos ficaram em silêncio, respeitando a força de suas palavras. Ana, emocionada, apenas agradeceu, dizendo que não fazia nada além de ser quem realmente era. Leonardo sorriu, levantou o copo de cerveja e brindou em sua direção, selando ali um gesto de aprovação que valia mais do que 1000 palavras. Para os presentes não havia dúvida. Aquela era uma cena que ficaria marcada para sempre. Enquanto isso, nas redes, as especulações cresciam. Muitos internautas interpretavam as falas de Leonardo como um selo oficial para o relacionamento. Outros, mais maldosos, insinuavam que ele talvez estivesse alfinetando relacionamentos anteriores de Zé. O burburinho era inevitável e cada frase dita naquela fazenda ganhava múltiplas interpretações no mundo virtual. Mas para quem estava ali de verdade, a sensação era outra. A de que uma nova etapa se iniciava, marcada pela união e pelo respeito mútuo. Na manhã seguinte, a fazenda amanheceu coberta por uma névoa suave que pairava sobre os campos. O cheiro do café recém-passado se espalhava pela cozinha, misturado ao aroma de pão de queijo saindo do forno. Ana foi a primeira a aparecer, ainda de moletom e cabelo solto, revelando uma simplicidade que contrastava com a imagem glamurosa que muitos tinham dela nos palcos. Poliana, já acostumada a madrugar, sorriu ao vê-la chegar e puxou conversa, perguntando como tinha dormido. "Foi a melhor noite de sono que tive em semanas", respondeu Ana rindo. "Esse lugar é mágico. A gente se sente abraçada pelo silêncio." Leonardo, que havia acabado de entrar para se servir de café, escutou e completou: "Aqui é assim mesmo. Quem chega cansado vai embora renovado. A terra tem esse poder." O diálogo simples, mas carregado de acolhimento, reforçava a sintonia que se estabelecia entre eles. Zé Felipe, ainda sonolento, surgiu alguns minutos depois, abraçando Ana pela cintura e brincando: "Eu sabia que você ia virar da turma do campo rapidinho." As risadas foram inevitáveis. Após o café, o grupo decidiu fazer uma caminhada até a parte mais alta da fazenda, de onde era possível avistar quase todo o vale. Leonardo liderava o caminho, contando histórias de quando comprou aquelas terras, lembranças de tempos difíceis e de superação. Ana ouvia com atenção, impressionada com a forma como ele descrevia cada detalhe, como se as pedras, árvores e riachos fossem parte de sua própria família. No topo da colina, o vento soprava forte e a paisagem se abria diante dos olhos como uma pintura viva. Zé aproveitou para fazer uma foto abraçado a Ana, enquanto Leonardo, discretamente, observava a cena. Ele não precisava dizer nada. O olhar já denunciava um sentimento de orgulho. Ao retornar para a casa, o almoço já estava sendo preparado. O cheiro da comida caseira preenchia o ar, e o ambiente ganhava aquele tom de reunião familiar que tanto aquecia o coração de quem passava por ali.
Foi nesse momento que Leonardo puxou um papo mais sério com Zé Felipe. Filho, você sabe que eu nunca fui de me meter nas suas escolhas. Sempre deixei você seguir seu caminho, mesmo quando eu não concordava. Mas dessa vez, eu preciso falar. Essa moça que está do seu lado é diferente. Você tem que valorizar isso. Zé, pego de surpresa, respirou fundo antes de responder. Pai, eu sei. Nunca senti algo assim antes. Com ela, tudo parece leve, verdadeiro. Leonardo assentiu, e pela primeira vez em muito tempo, deu um tapinha no ombro do filho, gesto que valia mais do que qualquer discurso. Esse tipo de demonstração de afeto sempre foi raro vindo dele, mas quando acontecia, deixava marcas profundas. Enquanto isso, Ana ajudava Poliana na cozinha, cortando legumes e aprendendo receitas que, segundo a sogra, eram tradição da família. A cumplicidade entre as duas era visível, e não demorou para que risadas ecoassem dali também. Essa integração natural chamava a atenção. Ana não forçava nada, simplesmente se encaixava, como se já fizesse parte daquela dinâmica há muito tempo. Depois do almoço, todos se acomodaram na varanda. Leonardo pegou o violão e, sem grandes cerimônias, começou a dedilhar algumas modas antigas. Ana, animada, pediu para acompanhar cantando, e logo a roda se transformou em um mini-show improvisado. O timbre potente dela se misturava à voz grave dele, criando uma harmonia inesperada que encantava quem assistia. Zé Felipe, orgulhoso, registrava cada instante com o celular. Esse momento musical acabou sendo compartilhado mais tarde nas redes sociais, gerando uma enxurrada de comentários. Nunca imaginei ver Leonardo e Ana Castela cantando juntos assim, escreveu uma fã. Outros comentavam sobre a química natural entre sogro e nora, elogiando a conexão que parecia ultrapassar a música. O vídeo viralizou, reforçando ainda mais a ideia de que a relação entre eles não era apenas de conveniência, mas de verdadeira admiração mútua. À noite, a família se reuniu novamente, desta vez em volta da fogueira. O céu estrelado parecia um manto de diamantes sobre a fazenda. O clima era de intimidade e confidências. Leonardo, em um raro momento de nostalgia, começou a falar sobre os altos e baixos da vida, sobre as escolhas que moldaram sua trajetória e sobre como aprender a valorizar as pessoas certas. Dinheiro, fama, sucesso, tudo isso vem e vai, disse ele, olhando fixamente para as chamas. O que realmente fica é quem caminha do nosso lado com verdade. E é isso que eu vejo em você, Ana. Você traz paz para o meu filho, e isso não tem preço. Ana, emocionada, segurou a mão de Zé e agradeceu com a voz embargada. Eu só faço o que sinto de coração. Eu quero estar com ele não pelo que ele tem, mas pelo que ele é. O silêncio respeitoso que se seguiu foi quebrado apenas pelo estalar da madeira queimando. Para todos ali, estava claro que aquele momento não era apenas mais uma reunião familiar. Era quase como um rito de passagem, uma confirmação de que Ana havia conquistado um espaço definitivo. No dia seguinte, quando já se preparavam para deixar a fazenda, Leonardo fez questão de se despedir de Ana com um abraço apertado. Menina, continue assim. Não mude. O mundo já tem gente demais fingindo ser o que não é. Sua força está justamente em ser verdadeira. Ana sorriu segurando as lágrimas e prometeu nunca esquecer aquelas palavras. Zé Felipe, ao ver a cena, sentiu uma mistura de alívio e gratidão. Sabia que, a partir dali, o caminho deles juntos teria um peso diferente. Nas semanas seguintes, as redes sociais continuaram repercutindo os acontecimentos na fazenda. Sites de fofoca publicaram matérias destacando o apoio explícito de Leonardo ao relacionamento do filho. Manchetes chamativas pipocavam. Leonardo dá aval surpreendente para Ana Castela. Sogro do ano? Sertanejo elogia nora em público. Família Costa aprova novo romance de Zé Felipe. O público, por sua vez, reagia com entusiasmo. Muitos fãs viam no gesto de Leonardo a confirmação de que o relacionamento tinha futuro. Outros apontavam como raro ver o cantor se abrir desse jeito, lembrando que no passado ele sempre manteve uma postura mais reservada em relação às escolhas amorosas de Zé. Enquanto isso, Ana seguia sua rotina intensa de shows, agora com ainda mais carinho dos fãs. Em cada apresentação, alguém levantava um cartaz mencionando Leonardo.
Ou gritava frases como "sogra à prova", transformando o episódio em uma espécie de símbolo. Ela ria da situação, mas no fundo entendia que aquele apoio público havia fortalecido sua imagem de forma inesperada. Zé Felipe também não escondia o orgulho. Em entrevistas, quando perguntado sobre o comentário do pai, dizia apenas: "Meu pai é um homem de poucas palavras, mas quando fala é porque realmente sente. Então imagina a minha felicidade." Essa postura só aumentava a curiosidade e a simpatia do público. Com o tempo, a história daquela pescaria se transformou em uma narrativa quase lendária entre os fãs. Não era apenas sobre o momento em que Leonardo elogiou Ana. Era sobre tudo o que aquele gesto representava: aceitação, reconhecimento, confiança e, acima de tudo, a certeza de que a relação estava no caminho certo. E assim, o que começou como um fim de semana tranquilo na fazenda se tornou um marco para todos os envolvidos. Para Leonardo, foi a chance de demonstrar, ainda que de forma sutil, o quanto valorizava a felicidade do filho. Para Ana, a confirmação de que estava trilhando não apenas um relacionamento, mas uma história sólida com raízes profundas. Para Zé Felipe, a certeza de que, finalmente, encontrara alguém que não apenas conquistara seu coração, mas também a bênção de sua família. O tempo passou, mas cada vez que se falava naquele encontro, as lembranças vinham carregadas de emoção. Não era apenas sobre pescaria, música ou fogueira. Era sobre um elo invisível que se formara, capaz de resistir às críticas, às fofocas e às dúvidas. Um elo selado por palavras simples, mas carregadas de verdade, vindas de um homem que sempre preferiu o silêncio ao elogio, mas que, naquele momento, escolheu falar. E como muitos diriam depois quando Leonardo aprova, é porque realmente vale a pena.